Voltamos então falando do processo de socialização. E aqui, né, como eu já mostrei para vocês, o processo de socialização é um processo pelo qual, né, o indivíduo, o ser humano, ele passa por toda uma série de interiorização de normas, padrões culturais, né, regras de conduta para poder aprender a viver numa determinada sociedade. Então, se eu viver numa tribo indígena, eu tenho que passar por todo esse processo também para aprender os elementos da cultura, os padrões culturais, regras de conduta e toda uma série de elementos que são essenciais para a gente aprender a viver em sociedade. Então, isso aí é básico, né? Então, assim, vou mostrar aqui para vocês o conceito aqui do processo de socialização. O que é isso, né? A socialização constitui a interiorização pelos indivíduos da realidade vivida, que é subjetiva. O que significa isso, né? Antes de nós experienciarmos a vida social, né, nós temos um processo em que nós passamos a interiorizar essas normas, esses padrões. Como que a gente interioriza isso? Isso começa desde o nosso nascimento, desde bebezinho. O primeiro elemento de sociedade em que o ser humano ele experimenta, por exemplo, dá um exemplo, né, é a questão das fraldas. Um bebezinho, quando ele coloca a fralda, já está demonstrando que a sociedade começa a adentrar a vida daquele ser. Por quê? Porque se fosse um animal na natureza, ele poderia fazer suas necessidades em qualquer lugar, mas não. Os pais, quando saem com a criancinha, tem que colocar a fralda, por quê? Porque tem uma série de regras que tem que ser cumpridas, certo? Um verniz social está relacionado a isso. Então, os pais têm que colocar a fralda na criança, para quê? Para que ela faça ali, depois vai, limpe ela, e a criança começa a entender que né, aos pouquinhos, né, depois vai crescendo, que essas questões das necessidades fisiológicas, elas têm que passar por um crivo social que é muito importante. Dentre os elementos que nós falamos do processo de socialização que estão relacionados às necessidades fisiológicas, está, por exemplo, o controle dos esfíncteres, né, que tem que controlar. Estou com vontade de ir no banheiro fazer xixi, não posso ser em qualquer lugar, não pode ser agora que eu estou com vontade. Eu tenho que ir num lugar específico, um banheiro, então eu aprendo isso desde criança. Então eu tenho que ir no banheiro, fazer lá no banheiro, não posso fazer a hora que eu quiser, tenho que aprender a controlar os esfíncteres para isso. Então olha aí como que a sociedade nos molda tendo esses elementos mais simples. Depois até Freud, na psicologia, na psicanálise, né, vai falar também da questão da sociedade relacionada, por exemplo, à repressão sexual. Então isso é um elemento da sociedade de controle dos nossos próprios instintos animais. Então isso passa por todos os elementos da nossa vida, né? Então é isso aí. Então primeiro nós temos que interiorizar essas normas, esses padrões de conduta para aprender a viver em sociedade. E a sociedade, ela espera de nós esse tipo de conduta. Então, a gente vai ver na questão dos papéis sociais que a coletividade que nós vivemos, ela espera de nós um determinado papel. Espera de nós cumprirmos certas questões, certos elementos, certas formas de ser. E a gente vai ver depois que quem não cumpre esses papéis sociais, né, existem umas sanções sobre esse tipo de conduta. Então, eu falei para vocês na aula passada que esse processo, né, de construção do ser social, ele passa por duas fases. A socialização primária e a socialização secundária. A socialização primária, como o próprio nome diz, né, é aquilo que vem primeiro, é a primária. Está aqui. O que é a socialização primária? É a primeira socialização do indivíduo. Onde que ela começa? Na família. A família é a primeira que nós chamamos de instituição, a gente vai ver o que isso significa. É a primeira instituição. É de lá que nós recebemos as primeiras regras de conduta, as primeiras normas. Nós aprendemos a nos comunicar, o nosso idioma, né? Nós aprendemos a nossa família. Então é lá que nós temos, né, o primeiro trato para que a gente possa incorporar, interiorizar e cristalizar as normas e os padrões culturais do ambiente, do cenário que nós vivemos. Quais são algumas características da socialização primária? Está aqui. Nós vamos aprender essas normas, esses padrões de conduta por proximidade, por isso a família, onde você está mais próximo, a gente fala da família tradicional, né, porque quando nós falamos de coletividade e sociedade, a gente fala que aquilo que predomina. Então o que predomina é a família tradicional, pai, mãe e filhos. Mas a gente vai ver que existem outras formas de família, ou até
Pessoal, não tem pai nem mãe criado pelos avós. É família, é criado no orfanato. Lá é a família. Então é um primeiro núcleo de contato da criança com o mundo exterior. Então a gente fala aqui, nós temos então a proximidade, a intimidade e a afetividade. Então esse contato da criança por afetividade, intimidade, aquilo que é mais próximo, aquilo que a criança mais tem, né, de contato com o mundo exterior. E nesse momento, nessas primeiras fases de socialização, que coincide com a infância, a criança é heterônoma, tem heteronomia, ou seja, o outro que traz as regras, o outro que diz a forma de ser e de saber. Aqui é o exemplo, né, das pessoas que estão em volta, principalmente a família, e mais um pouquinho, aqui depois, antes de a gente falar da socialização secundária, a gente vai tratar desses elementos, como que o núcleo familiar ele vai se ampliando e novos elementos vão sendo incorporados. Beleza? A gente fala de socialização secundária e dá mais um topzinho, um retorno nessas questões. Valeu, até o próximo.